Fala aí, galera, vamos para a nossa aula de número 12. Hoje nós vamos dar início ao estudo da dinâmica. Na primeira aula eu disse para vocês que a mecânica era dividida em três ramos. A cinemática, que nós estudamos até agora, a dinâmica e a estática. Na dinâmica, nós vamos ver o, o que causa o movimento. Na cinemática, nós aprendemos a descrever o movimento em função da velocidade, da posição e da aceleração. Agora nós vamos ver o que causa o movimento. E a causa do movimento, galera, está relacionado às forças que atuam sobre o corpo. Então, se um corpo se move de uma determinada forma ou de outra, é devido às forças que agem sobre ele. Tá? Força, por enquanto, é o resultado da interação entre dois corpos. Força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem direção, módulo e sentido, tá? Então aqui um exemplo, ó, interação entre dois corpos. Corpo 1, mão, corpo 2, baldinho aqui. A corda, no caso aqui, é apenas um meio de transportar a força, ou melhor, de comunicar a força, tá? A corda aqui não é um corpo que está exercendo força, tá? Quem está exercendo força é a mão e o balde está sofrendo a ação dessa força. Está aqui a representação, ó. A representação da ação que o balde está sofrendo da mão é essa flecha, tá? Ela tem a direção, que é a mesma da corda, tem o sentido, que você já sabe, que é dado pela flechinha, e a intensidade é o tamanho da flecha. Se eu quiser falar que ela está recebendo uma outra força maior, eu aumento a flecha. Se eu quiser que for uma força menor, eu diminuo a flecha, beleza? Efeitos de uma força. A força pode causar deformação. Você pode ver isso agora. Pega a ponta do seu dedo e aperta aí sua perna, a perna do seu braço. Você vai ver criar um buraquinho, certo? Isso aí é uma deformação. Altera a velocidade do corpo, tá? Então, se o corpo está se movendo e uma força age sobre ele, vai alterar essa velocidade. Lembre-se que velocidade também é um vetor, uma grandeza vetorial. Ela tem direção, módulo e sentido. Então, quando a gente fala em alterar a velocidade, não quer dizer que altera só o valor da velocidade, tá? Ela pode alterar a direção ou o sentido também. Então, por exemplo, o que você está falando, professor? Estou falando o seguinte: você tem aí um carro, um movimento circular uniforme que a gente estudou na aula anterior, tá? Movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, tá? Tem uma força agindo o tempo inteiro sobre o corpo que faz com que ele a força centrípeta, lembrem lá, né? Essa força muda, altera o sentido a direção, na verdade, né? Muda o tempo inteiro a direção do corpo, tá? Beleza? Fazendo com que ele gire em círculo, senão ele estaria se movendo em linha reta. Mas aí, como tem a força centrípeta agindo sobre ele, ele fica fazendo um círculo aí, beleza? E o equilíbrio. Quando uma força causa um equilíbrio? Quando, olha aqui um exemplo, ó, deixa eu limpar isso aqui. Ó, nós sabemos que esse baldinho aqui, representado aqui, ó, ele está sofrendo uma ação da Terra, que atrai ele. Então, esse corpo deveria estar caindo. Por que não cai? Não cai porque tem a força de tração do fio equilibrando aqui com a força de atração da Terra. E isso faz com que o corpo se mantenha em repouso, tá? Repouso é equilíbrio, tá, galera? Repouso é uma das formas de equilíbrio de um corpo. A unidade de medida da força no sistema internacional é o Newton. Um Newton é igual a 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Se você estiver atento, você vai lembrar que isso aqui é a unidade de medida da aceleração, tá? Isso aqui é massa, beleza? Então, o Newton é o resultado aí de 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado, acelerado a 1 metro por segundo ao quadrado. Uma outra unidade de medida muito comum é o quilograma-força, que equivale a 9,8 newton. A gente pode arredondar isso aqui para 10 newton para facilitar as contas, tá? Isso aqui é 1 quilo, tá? 1 quilograma, que sofre uma aceleração da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, isso resulta no quilograma força, tá? Tá, beleza?
Se você precisar converter de um para o outro, usa uma regra de 3. Decora isso aqui. 1 kg força é igual a 1,9 newton. Aí se eu quero saber, olha, vamos arredondar para 10, tá? 40 newtons, vale quanto quilograma força? Olha só, se aqui é 10, multiplicou por 4, aqui ele também vai multiplicar por 4. Então, vai ser 4 kg força. De qualquer forma, se você não souber, faz uma regrinha de 3, multiplica cruzado e vai resolver, beleza? Tipos de força. Nós vamos dividir as forças aqui em dois tipos. A primeira, força de contato e força de atuação à distância. Exemplo de força de atuação à distância, a força peso, tá? Não precisa da Terra estar encostada no outro corpo para atrair ele para o centro da Terra, beleza? Essa aí é uma forma de atuação à distância. Uma outra força também de exemplo é aquela força que vocês veem nos ímãs. Um ímã puxa um metal para ele. Se você tiver dois ímãs, uma hora eles podem puxar, outra hora eles podem empurrar, vai depender da posição deles aí. Aquilo também é uma força de atuação à distância. São forças que atuam através de campos, tá? Campo, força de campo. Você já deve ter ouvido falar na frase, nas duas palavras, campo gravitacional, né? O campo gravitacional da Terra é a região de influência da atração gravitacional da Terra, beleza? Força de tração é uma força que atua nas cordas, nos fios, tá? Atua em metal também. Quando você pega por exemplo, um carro puxando o outro por meio de um cambão, vocês já devem ter visto, né? O cambão é uma barra de ferro que amarra na traseira de um, na frente do outro. Ali também tem força de tração. É a força que comunica a força entre dois corpos. Então aqui, corpo 1 é a mão, corpo 2 é a pedra. A força de tração atua por meio da corda aqui, tá? Força de reação normal. Essa é uma força muito importante para a gente estudar, tá? Força de reação normal, ou simplesmente força normal, ela surge sempre que um corpo se apoia na superfície. Então, aqui, ó, colocamos essa caixa em cima da superfície. Qual é a força que está agindo sobre a caixa? A força peso está atraindo a caixa para o centro da Terra. Ora, se tem uma força atraindo essa caixa, por que ela não vai? Ela não está indo porque uma outra força, chamada força de reação normal, exercida pela mesa, ou seja, pela superfície aqui, ó. Essa mesa empurra a caixinha para cima, equilibrando a força peso. Então, ó, essas duas forças aqui, galera, tem exatamente a mesma direção, vocês conseguem ver, sentidos opostos, vocês conseguem ver, mas além disso, elas também têm o mesmo módulo, exatamente o mesmo módulo. Se essa força aqui for de 10 newton, essa aqui também é de 10. Se essa força for de 20, essa também é de 20, beleza? A força de reação normal tem sentido oposto, aqui no nosso caso, a força peso, tá? Beleza? Não é só na superfície horizontal, não. Na vertical também. Você coloca, tem aqui uma parede, você coloca um livro nela aqui, ó, e aperta esse livro, ou seja, você está exercendo uma força de pressão aqui sobre o livro, empurrando ele contra a parede vai exercer uma força normal sobre o livro, empurrando ele de volta, tá? Para não cair. Enquanto as duas estiverem em equilíbrio, o corpo, ou seja, o livro não se move. Aí tem uma outra força aqui, ó, que é a força peso, tá? Tem mais uma força atuando aqui que nós vamos ver aqui agora, que é a força de atrito. Então, enquanto o livro estiver em repouso, então há um equilíbrio das forças que atuam sobre ele. Sempre é assim, tá? A força de... Se o corpo está em repouso, é porque as forças que estão atuando sobre ele estão em equilíbrio. Ou seja, se você somar tudo, vai dar zero. Beleza? Força de atrito é a força de contato, tá? Então, a força de atrito é uma força de contato. Precisa de contato para existir atrito. Que se opõe ao deslizamento. É paralela à superfície de contato. Vamos fazer uma correção aqui. Mas primeiro vamos ver essa definição e já a gente melhora essa definição aí. Ó. Nós temos aqui uma caixa atuando sobre ela força-peso. Já vimos que a mesa exerce uma força normal sobre ela, equilibrando, tá? E ela estava com uma determinada velocidade. O que acontece com essa caixa? Uma hora ela para, tá? Então suponha o seguinte: alguém empurrou essa caixa aqui, deu um empurrão e soltou, só empurrou. A caixa sai com a velocidade V0 aqui e essa velocidade vem diminuindo até parar. O que faz com que a caixa pare?
a força de atrito, tá? Que é a força de contato e se opõe ao deslizamento. Então, como essa caixa está deslizando para a direita, a força de atrito vai agir para a esquerda. Se a gente empurrar a caixa de volta, a força de atrito vai mudar o sentido dela. A direção continua mesmo aqui, horizontal, só que o sentido agora, em vez de ser da direita para a esquerda, vai ser da esquerda para a direita. Ou seja, ela sempre se opõe ao deslizamento. Mas não é só isso. A força de atrito surge antes de existir o deslizamento. Ó, coloca uma coisa em cima da mesa aí, qualquer coisa, de preferência alguma coisa um pouquinho mais pesada. Você começa a fazer uma força com as pontas dos dedos, tentando empurrar esse objeto. Eu estou fazendo isso com o meu notebook aqui agora, e ele não se move. Eu estou fazendo força e ele não se move. Por que ele não se move? Ele não se move porque existe uma força de atrito antes mesmo de deslizar. Ou seja, ele se opõe à tendência do deslizamento. Já existe um atrito aqui, tá? Vai ficar melhor mais para frente, nós vamos ter uma aula só sobre o atrito. Mas por enquanto, então, é isso aí, ó. Ele se move contra o deslizamento, se opõe ao deslizamento. Ele é paralelo às superfícies, tá? Aqui paralelo. E é sempre no sentido oposto do deslizamento da tendência de deslizar do corpo, beleza? Princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Olha só, o princípio da inércia foi enunciado primeiro por Galileu Galilei. Galileu Galilei, resumidamente, disse o seguinte: olha só, se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, então, ó, movimento retilíneo uniforme ou em repouso, assim ele permanecerá a menos que uma força atue sobre ele. Beleza? Então, ó, duas situações. Está em repouso em relação a um determinado referencial, obviamente, tá? Porque a gente viu que um corpo pode estar em repouso para um referencial e em movimento para outro. Então, se o corpo está em repouso, então, ou movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer nessa situação a menos que uma força atue sobre ele, beleza? Vejamos aqui um exemplo dessa situação. Nós temos aqui um ônibus, tá? O cara está em pé dentro de um ônibus. Esse ônibus está se movendo aqui para a direita a 60 km por hora, por exemplo, tá? 60 km por hora. Em relação ao quê? Em relação ao chão, em relação à terra, em relação ao piso. Então, tá lá na estrada, 60 km por hora, ok? De repente, o motorista freia. O que acontece com o passageiro? Esse passageiro é jogado para frente do ônibus. Ora, como assim jogado? Quem foi que empurrou o passageiro aqui para ele ser jogado para frente do ônibus? Ninguém. Nenhuma força atuou sobre o passageiro. Então, o que esse passageiro devia o que devia acontecer com o passageiro? Ora, ele deveria permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Exatamente isso que acontece, olha só. Ó. Como nenhuma força estava atuando sobre o passageiro, a tendência dele era manter aqueles 60 km por hora lá. Mas em relação a quem, gente? Em relação ao asfalto, tá? Beleza? As leis de Newton, elas são válidas para ai meu Deus, sumiu o nome. Referencial, tá? Para referencial inercial. E o que é o referencial inercial? Referencial inercial é aquele que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que era o caso do ônibus aqui, ó. Quando o ônibus estava em movimento retilíneo uniforme, as leis de Newton estavam valendo ali dentro. Tudo que nós vamos falar, inclusive a primeira lei da inércia. Agora, aqui, ó, em relação ao solo, né? Ele está em relação quando ele está em 60 km por hora, os dois são referenciais inerciais, beleza? Os dois estão, a Terra está em repouso e o ônibus em relação à Terra está em movimento retilíneo uniforme, tudo bem. A partir do momento que o motorista freia, esse ônibus deixa de ser um referencial inercial. Por quê? Porque ele agora está sofrendo a ação de uma força que faz ele acelerar. Lembra que nós vimos que frear também era acelerar? Ou seja, esse cara aqui agora está em desaceleração. Qual é a tendência do passageiro? A tendência do passageiro, segundo esse princípio da inércia, é manter o seu movimento de movimento retilíneo uniforme em relação ao solo. Tá? Aí ele vai jogado para frente, como ele está segurando lá em cima, ele faz força
que impede ele de cair, beleza? Então, olha só. Ninguém empurrou o passageiro para frente. Ninguém empurrou, nenhuma força agiu sobre ele ali. O que acontece para ele sentir, ter a sensação de que ele foi jogado para frente é que uma força agiu sobre o ônibus, reduzindo a velocidade do ônibus em relação à terra, mas essa força não foi transmitida para o passageiro, tá? Não foi transmitida para o passageiro que estava em pé. Então a tendência dele era manter os 60 quilômetros por hora, tá? Beleza? Então, por isso é importante você ter o cinto de segurança no veículo. Então, quando você está sentado no carro lá, que o cara dá uma freada mais brusca, você não é jogado para frente porque o cinto de segurança te prende ali ao carro. E aí a força que os pneus sofreram lá de atrito é transmitida também para você graças ao cinto de segurança, beleza? Olha só, como que o Galileu pensou nessa coisa aí, galera? Galileu fez alguns experimentos para chegar nessa descoberta. Ele pegou bolas, esferas, e deixava essas bolas descer sobre rampas, tá? E aí ia medindo as velocidades, medindo as velocidades. Só que ele pegou e construiu várias rampas de material diferente. Pegava umas rampas de material áspero, ia alisando, alisando, então foi substituindo. Por exemplo, faz uma rampa de concreto, de paralelepípedo, cheia de buraquinho no meio e tal, e bota a bola para ir rolando. Aí aqui ele deixava plano, tá? Vinha uma rampinha e depois ficava plano. E aí essa bola corria até um certo ponto aqui. Ele pegava essa mesma bola numa rampa da mesma altura, igualzinha à primeira aqui, só que em vez de ser de paralelepípedo, era de um cimento mais liso. O que que acontecia? A bola ia mais longe. E quanto mais ele alisava, quanto mais ele reduzia o atrito, mais longe a bola ia. Mais longe a bola ia. Então o que que o Galileu pensou? Rapaz, se eu pudesse reduzir completamente o atrito, ou seja, tirar as forças que estão atuando sobre as bolas, desculpe, o que que ia acontecer? Essa bola ia se mover em linha reta eternamente. Cara, não é fácil imaginar isso, tá? Mas aqui vou utilizar esse exemplo aqui para você ter uma imaginação do que o Galileu teve. Então nós temos aqui um tubo água. Imagina escorregar nesse tubo água sem água. Você ia queimar as costas, ou seja, o atrito é muito grande. Como é que se reduz o atrito? Aqui no caso, coloca água. Então a água reduz o atrito e a pessoa vai muito mais longe. Se você fosse capaz de reduzir completamente o atrito, aí você ia cada vez mais longe, tá? Então olha só, o que o Galileu disse agora de uma forma mais formal, tá? Todo o corpo permanece em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Ó, todo o corpo permanece em duas situações: repouso ou movimento uniforme em linha reta. A menos que seja obrigado a mudar o estado pela ação de forças nele aplicadas, tá? Então, ó, se você deixar um caderno em cima da mesa da sua casa, trancar a porta, sair e não deixar ninguém lá dentro, toda vez que você voltar, o caderno vai estar na mesma posição, ele vai continuar em repouso ali para sempre, a não ser que uma força atue sobre ele. Mas já tem força atuando sobre o caderno, tá? Tem a força peso e tem a força normal. Então, tem força? Tem. Então, na verdade, desde que a resultante da força seja diferente de zero, tá? Então, tem força nele? Tem. Mas essas forças estão em equilíbrio, beleza? Como não é possível eliminar completamente o atrito, nós precisamos dar valor aqui ao raciocínio do Galileu, tá? Precisamos entender, não só do Galileu, mas do pensamento humano. Foi de você eliminar completamente na sua cabeça, ou melhor, na mente, uma situação que não existe. Nem os melhores laboratórios do mundo são capazes de eliminar completamente o atrito. Mas Galileu imaginou isso há centenas de anos atrás, beleza? Então, é o poder do pensamento científico, é você conjecturar como seriam as condições ideais se fosse possível reproduzi-las. E aí você deduz uma lei consistente com a suposta observação, ou seja, você não viu
O Galileu não viu um objeto se mover eternamente em linha reta, mas ele foi capaz de imaginar, olha, se eu conseguisse eliminar completamente o atrito, o que ia acontecer? Beleza? Os estados de repouso e de movimento retilíneo uniforme caracterizam, respectivamente, o que chamamos de equilíbrio estático, repouso, equilíbrio estático, e equilíbrio dinâmico, ou seja, está em movimento retilíneo uniforme. Então, nós temos aqui duas situações de equilíbrio em que a resultante das forças sobre o corpo ou sobre os corpos é nula. Então, ou seja, não é que não tem força agindo sobre um corpo para ele estar em equilíbrio. As forças sempre vão estar lá. É impossível existir um corpo que não está sentindo a ação de um outro corpo, tá? Mas esse corpo está as forças que atuam sobre ele estão em equilíbrio, que foi o exemplo que eu dei para vocês no livro ali, beleza? Explique, segundo essa lei, por que o passageiro no ônibus se sentirá lançado para a direita quando o motorista fizer uma curva para a esquerda, porque ele precisará se segurar firmemente na barra no caso de uma freada brusca. Então, olha só, vou resolver vários exercícios aqui para vocês entenderem bem a primeira lei de Newton, beleza? Então, o que nós dissemos? Quais são os efeitos da força? Deformação, mudança na velocidade, e equilíbrio. Equilíbrio, beleza? Então, olha só, quando o passageiro tá lá o ônibus movendo aqui, lá vem o buzu, de repente ele faz uma curva. A tendência do passageiro aqui na curva é ser jogado lá dentro do ônibus para a esquerda, que ele fala, quando, por isso ali, o passageiro se sente jogado para a direita quando o motorista fizer uma curva para a esquerda. Então, peraí, para cá. Né? O motorista faz a curva para cá, o passageiro é jogado para a direita do ônibus, lá dentro. Por quê? Por causa da inércia, tá? Quando o motorista faz uma curva, o ônibus sofre uma força de aceleração centrípeta causada pelos atritos entre os pneus e o solo lá, que faz com que a força que atua na velocidade do ônibus, ou seja, mudou o sentido da velocidade. O ônibus vinha aqui em linha reta, ele faz uma curva, então mudou o sentido. Ele pode até manter a velocidade lá no velocímetro constante, 60 km por hora, mas essa velocidade não é mais a mesma daqui da reta. Por quê? Porque ela agora, lembre-se, velocidade é um vetor. Aqui nesse ponto, ela tinha uma velocidade v aqui em linha reta, agora aqui nesse ponto o ônibus está com outra velocidade v, beleza? Então, de acordo com a lei da inércia, quando o motorista faz a curva para a esquerda, a tendência do corpo do passageiro em relação ao solo, tá? É manter o seu movimento retilíneo uniforme. Então, por isso ele não é jogado para a direita dentro do ônibus. Na verdade, é o ônibus que está fazendo a curva e o passageiro queria, em relação à terra, continuar o movimento em retilíneo uniforme. Por que ele precisa segurar firmemente? Por causa de uma freada brusca. Então, não esquece a curva agora. Ele está indo em linha reta, o ônibus freia bruscamente, ele é lançado para frente, que foi o caso que a gente viu lá, tá? Por quê? Porque em relação ao solo, o passageiro tem a tendência de se manter em movimento retilíneo uniforme. Então ele precisa segurar na barra para não continuar com essa velocidade em relação à terra, beleza? Deixa eu limpar isso aqui. A figura abaixo representa o interior de um ônibus que se move da esquerda para a direita. No momento representado no ônibus, provavelmente está acelerando, freando ou se movendo em velocidade constante. Justifique. Então aqui ele está perguntando, olha, esse ônibus está acelerando, está freando ou está em velocidade constante? Como o ônibus se move da esquerda para a direita, como ele disse, está indo da esquerda para a direita, beleza? Se tivesse velocidade constante, todo mundo, principalmente essa mulher aqui, esses dois podiam estar jogados para frente porque quer, né? Mas essa mulher e esse cara aqui, se percebe que eles estão inclinados, né? Eles estariam retos aqui, ó. Então ele não está em velocidade constante. Você pode ver por
essa mulher dá a sensação de que foi jogada para frente, esse cara também, esse outro também está inclinado. O que está mais retinho é esse aqui, mas também tem um pouco de inclinação. Você vê o molequinho aqui, ó, tá? Então, se esse ônibus estivesse acelerando, quando o ônibus acelera para frente, a tendência do corpo é permanecer parado em relação à Terra, então ele é jogado para trás, entre aspas, né? Você tem a sensação de estar sendo jogado para trás. Na verdade, então esse ônibus está freando. Quando ele freia, a força de atrito age nesse sentido aqui, e aí a pessoa tem a sensação de estar sendo jogada para frente. Mas na verdade ele só estava tentando manter seu estado de movimento retilíneo uniforme em relação ao solo. Nas grandes cidades é comum vermos passageiros impacientes que saltam do ônibus quando ele ainda está em movimento, porque, segundo a lei da inércia, isso pode ser muito perigoso. Então, olha só, quando você está dentro do ônibus, você está na velocidade do ônibus, tá? Então, se o ônibus está a 20 km por hora, pertinho de parar ali, e você pula do ônibus ainda em movimento, em relação ao ônibus você estava parado, mas em relação ao solo você estava com 20 km por hora. Quando você cair no chão, quando botar o pé no chão, esse pé está com velocidade de 20 km por hora batendo no chão. E aí vai sofrer o atrito tentando parar ele, pode quebrar a perna ou mesmo cair. Analise a afirmação verificando se ela é verdadeira ou falsa e justifique. Em determinado instante de uma viagem de carro, percebe-se que a resultante das forças sobre o carro é nula. Necessariamente, nesse instante, o carro estará em repouso em algum ponto da estrada? Errado, tá? Necessariamente. Nós vimos que existem duas formas de equilíbrio. Equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, e equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se a resultante das forças é nula, tá? Quando um carro está em movimento aqui da esquerda para a direita a 60 km por hora, qualquer velocidade, tá? Estou dando só de exemplo, 60 km por hora, e essa velocidade se mantém constante, é porque a resultante das forças que estão agindo no carro é zero. Então tem a força do vento, força de atrito, um bocado de força agindo aqui no carro para uma direção e a força de tração dele impulsionando ele para frente. Nós temos a força peso e temos a força normal. Somando todas elas aqui vai dar zero, tá? Mas isso não quer dizer que o carro está em repouso. Ele pode estar em repouso, ou seja, parado, velocidade zero, ou pode estar em movimento retilíneo uniforme. Se uma única força, de modo diferente de zero, atua sobre o corpo, podemos concluir que ele não está em equilíbrio. Por quê? Certo, a gente pode concluir que ele não está em equilíbrio porque o resultado da força qual é? Deformação, variação da velocidade ou equilíbrio. Então, se tem só uma força agindo sobre o carro, não tem outra força para ela se equilibrar. E aí o que acontece? Ou vai estar deformando, no nosso caso aqui, vai estar tendo variação da velocidade. Verifique se a afirmação a seguir verdadeira, justifique sua resposta. Uma partícula está em equilíbrio sob a ação de apenas duas forças, de mesmo módulo, então elas têm a mesma direção e o mesmo sentido? Falso, tá? Se você tem aqui uma partícula e tem uma força atuando sobre ela, essa força já está fazendo aqui a partícula acelerar. E vem outra força na mesma direção e no mesmo sentido, vai fazer a força aumentar e assim a partícula vai estar acelerando, beleza? Já que uma partícula não tem como deformar, tá? Uma partícula é um ponto, algo que não tem dimensão, certo? É uma ideia, ela não tem deformação e aí vai estar acelerando. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com velocidade constante de 1000 km por hora. Isso é rápido, hein? 1000 km por hora. Um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, na qual são indicados 4 pontos no piso do corredor do avião e posição do passageiro. O copo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado pela letra. Então, olha só. Você está a 1000 km por hora dentro do avião. Que quando você solta esse copo, o copo vai vir para trás, galera? Não. O que acontece com o copo? O copo cai na mesma posição aqui. Por quê? Princípio da inércia. O copo está em movimento retilíneo uniforme em relação ao solo a 1000 km por hora, igualzinho ao avião. Ele está dentro do avião, ele está a 1000 km por hora.
tá? Quando você solta o copo aqui, ele simplesmente vai cair no mesmo lugar onde ele está ali em relação ao avião. Imagina o tanto que ia ser perigoso. Já pensou um avião a 1.000 km/h, a aeromoça servindo amendoim, de repente o amendoim cai da mão dela e ia bater na testa do passageiro mais próximo lá e ia matar o cara. Ninguém ia voar nunca, tá? Então, ó, beleza? O que que acontece? Ele simplesmente cai em linha reta aqui. Massa e peso. Estamos chegando ao fim da aula, tá, galera? Vamos diferenciar aqui massa e peso. Qual que vocês acham que é mais fácil de empurrar? O carro está no prego, você tem aí o caminhãozinho e o carrinho ali embaixo. Você tem que empurrar os dois. Qual dos dois você vai fazer mais força para empurrar? Obviamente, o caminhão, tá? Então, ó, uma outra coisa aqui, ó. Você observar, os automóveis têm velocidade na mesma via aqui, ó, de 110 km/h, 90 km/h e 80 km/h. Por que isso? Por que essa discriminação com os ônibus e o caminhão? Por que eles não podem andar a 110 igual aos carros pequenos? Pensa aí. Por causa da mesma coisa aqui, ó. Assim como é mais fácil para você empurrar um carrinho pequeno desse aqui do que um caminhão, para parar é a mesma coisa. É mais fácil parar um carrinho desse aqui do que aquele caminhão. Então, se os dois estiverem à mesma velocidade, vai precisar de muito, muito, muito mais força para parar o caminhão, tá bom? O caminhão, por possuir maior massa, tem maior inércia, tá? Tem a tendência de permanecer. Se ele está em repouso, tem tendência de permanecer em repouso. Está em movimento retilíneo uniforme, tem tendência de permanecer assim. Então, para mudar a velocidade dele, para mudar a inércia do caminhão, ele precisa de maior força. Isto, quando em repouso, o caminhão tem maior tendência de permanecer assim. Beleza? Foi o que eu acabei de dizer. E quando em movimento, também, tá? Resiste mais a parar. Massa é a grandeza escalar. O que é a grandeza escalar? Basta você dizer o número e a unidade de medida e ela está completamente definida, que fornece a medida da inércia de um corpo. Por isso, muitas vezes recebe o nome de massa inercial. A unidade de medida de massa no sistema internacional é o quilograma, tá? Então, massa, galera, massa não tem nada a ver com peso, que nós vamos ver agora o que é. Massa é a medida da inércia de um corpo. Vamos ver logo peso, que aí nós vamos conseguir confrontar as duas. O peso do corpo na Terra é a força com que esse corpo é atraído para o centro da Terra. Observe que eu botei terra aqui em azul, tá? Por quê? Já a gente chega lá, só vou mostrar aqui um erro que existe aqui na, nas embalagens de comida que faz a gente confundir massa com peso. A coisinha de arroz é marcada aqui, ó, peso 5 quilos. Na verdade, aqui deveria ser 5 quilogramas força, tá? Porque você está comprando 5 quilos de arroz? Sim, mas não é peso. Isso aqui deveria estar escrito massa. Então, das duas, uma. Ou eu escrevo massa e escrevo 5 quilos, ou eu escrevo peso e escrevo 5 quilogramas força. Massa é a grandeza escalar, que lá na química, se eu não me engano, o pessoal diz que é a quantidade de matéria. É a matéria no corpo, mas assim, é óbvio que é uma ideia inicial que o professor dá para você ter ideia do que é a massa, tá? Massa, então, é a grandeza escalar, tá? Que mede a massa, que mede a dificuldade de você mover um corpo, por exemplo. A unidade de massa de 1 kg na Terra, em um local onde a aceleração da gravidade vale 9,8 m², é 1 kg força. Então, é por isso que eu estava explicando aqui, ó. O certo disso aqui era ser peso 5 kg força, ou então massa 5 kg. 5 kg, tá? Ao pousar no planeta Marte em 2012, o robô Curiosity, lançado em 2011 pela NASA, começou a enviar para a Terra dados sobre a superfície marciana. Na superfície da Terra, a sua massa era de 900 kg. Qual será a massa em Marte? E seu peso em Marte será diferente daquele medido na Terra? Justifique sua resposta. Então, olha só. A massa de um corpo, medida em quilogramas, tá? Vamos voltar aqui, ó. É a medida da inércia do corpo, tá? Então, olha só.
O robô Curiosity tem 900 quilos de massa. 900 quilos é uma massa grande. Então, se eu tivesse lá em Marte e eu tivesse que mover o Curiosity ou um outro corpo lá qualquer que tivesse 100 quilos, qual seria mais fácil? Obviamente, o de 100 quilos, tá? Então, eu teria mais dificuldade para mover o Curiosity na Terra e em Marte, beleza? Então, isso aqui é a massa do Curiosity, que não se muda nem na Terra e nem em Marte, tá? A massa dele é 900 quilos. A dificuldade, a medida da inércia dele, a dificuldade de mover ou de parar esse corpo é a mesma tanto na Terra, quer dizer, entre aspas, tá? Vamos ver aqui agora. O peso é a força com que o Curiosity, sei lá como fala, vamos traduzir para curiosidade, fica mais fácil. O Curiosidade é atraído para o centro do planeta. A Terra tem gravidade maior do que a de Marte, você pode pesquisar aí. Se você assistiu um filme da Disney, eu não sei se era Guerra dos Mundos, acho que era Guerra dos Mundos, que tinha um terrestre que ia para Marte, lá ele dava saltos gigantes, porque ele tinha as pernas muito fortes, porque ele foi criado numa aceleração, numa gravidade maior, da gravidade da Terra, tá? E em Marte a gravidade era menor, então ele se sentia mais forte. O peso dele em Marte era menor do que o peso na Terra. Então, ó, a massa é a mesma em qualquer lugar do universo. É a medida da inércia. O peso vai depender do planeta que você tá? Utilizando os conceitos relacionados à primeira lei de Newton, explique por que antes de mudar uma estante de lugar, é aconselhável retirar dela a maior quantidade de livros possível. Então, olha só, você tem que mover uma estante. Quanto menos massa tiver nela, mais fácil vai ser você movê-la, correto? Então, você retira a massa para reduzir a inércia da estante. Acabamos essa primeira aula, tá? Espero que vocês tenham entendido bem aí a primeira lei de Newton. Não é fácil entender isso, é contra o nosso senso comum aqui, mas com o tempo, fazendo os exercícios, vocês vão entender bem ela, beleza? Valeu, até a próxima.